vou colocar aqui uma palavra contundente. É super provocativa. E essa aqui. Por que você é do diabo? Você já pensou em uma coisa dessa? É para dar risada, né? Por que você é do diabo? E a resposta é simples. Porque você não toma a palavra de Deus como base para as ações da sua vida. Você não toma a palavra de Deus como o norte da sua vida. Então, você de fato não está crendo na palavra de Deus. E Jesus disse: eu sou o único caminho que leva ao Pai. E ele se definiu como sendo a palavra de Deus, pois a Escritura diz que Jesus é o Verbo divino. Então, para se ir a Deus, temos que ir através de um único caminho. E esse caminho é Jesus Cristo, o Verbo divino, a palavra de Deus. Se você não está enquadrado neste perfil, se você não toma como base a palavra de Deus para a sua salvação, você é do diabo. Não é simples? Você vê quantas pessoas são do diabo, mas não sabe por que são do diabo. Porque simplesmente não tomam como base a palavra de Deus, que é a única fonte de salvação. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, disse Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Ninguém vai a Deus a não ser por mim. Então nós temos uma plataforma através da qual estamos seguros de que vamos a Deus. E que somos de Deus. E que estaremos amparados por Deus. Quando nós nos baseamos na palavra, a palavra é a plataforma de nossa salvação. Aquele que não tem a palavra, ele não cogita das coisas de Deus, não pensa das coisas de Deus. Ele vai pensar das coisas dos homens. E aquele que não faz da palavra de Deus a sua base de ação, ele está tomando outras plataformas como a base da sua ação. Ele está tomando uma filosofia, ele está tomando o pensamento de um homem, ele está tomando as atitudes, gestos do homem, as opções de um homem ou de uma mulher, e seguindo as suas indicações, as suas orientações. Se ele está tomando essa atitude de pegar outro modelo que não seja Jesus Cristo, ele não está em Deus. Pois somente estaremos em Deus quando estamos em Jesus Cristo, quando estamos na palavra. Somente a palavra é o único caminho que nos leva a Deus. Somente a palavra garante-nos ou estar com Deus, ou viver na presença de Deus. Como eu disse, Jesus Cristo falou: somente por mim vocês vão ao Pai. Não tem outro caminho. Então, é fácil ver quem está do lado de Deus e quem não está. Quem está do lado do capeta, do adversário. É aquele que não cogita das coisas de Deus, não pensa das coisas de Deus, mas está preocupado com as coisas do mundo. E o mundo tem muitas coisas a oferecer. O mundo tem muitos pratos de lentilha para oferecer. Quando eu falo em prato de lentilha, eu estou fazendo uma alusão a um personagem bíblico que perdeu suas prioridades, perdeu seus dons, unicamente porque estava com fome. E abandonou a sua primazia. De que me serve eu ter essa herança, se agora eu estou com fome? E trocou a herança, que é a bênção do seu pai, por um prato de lentilha. Depois foi tentar consertar as coisas, buscar, mas já era tarde. O irmão tinha sido abençoado e recebeu a primogenitura. Recebeu o título da herança. Assim, a nossa herança está na palavra de Deus. É aí que está o nosso caminho, e é aí que está a nossa plataforma. Fora da palavra de Deus, não estamos com Deus.
O discípulo Simão Pedro, que mais tarde foi chamado Pedro, uma vez falou para Cristo alguma coisa. Disse, não faz isso, você não vai morrer, você não vai para Jerusalém. Cristo olhou para ele e falou, sai para lá, Satanás. Olha as palavras duras que Jesus Cristo disse a Pedro. A Pedro, que foi considerado depois das colunas da igreja. Sai para lá, Satanás. Qual a causa de Jesus dizer para Pedro, sai para lá, Satanás? É que você cogita mais das coisas dos homens do que das coisas de Deus. Você está desviando-me do meu propósito. Eu tenho que morrer na cruz. Esse é o plano de salvação dos homens. Ninguém pode desviar dessa tarefa. É nessas coisas que você, Pedro, tem que cogitar. E essa é a minha cogitação. Essa é a minha missão. E eu tenho que cumpri-la. Então, por um momento de desvio do apóstolo, futuro apóstolo Pedro e discípulo de Jesus Cristo, Simão Pedro, Jesus diz para ele, sai para lá, Satanás. Quanto mais aquele que não cogita das coisas de Deus, que não pensa das coisas de Deus, que não sabe o que é a nova criatura, que não sabe como deve proceder e se alimentar a nova criatura. Ele certamente não está com Deus, ele está com as coisas do mundo, com os pensamentos do mundo. E os pensamentos do mundo se opõem aos pensamentos de Deus. Os pensamentos do mundo se opõem aos pensamentos de Deus. Existe o pensamento de Deus e o pensamento do mundo. São dois caminhos diferentes. Se queremos estar com Deus, nós devemos pensar os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus estão na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. É nesse âmbito, este é o foco no qual nós devemos viver. Deus quer que nós consideremos a palavra dele em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É a palavra de Deus. O que é que Deus está indicando com estas palavras? Que as nossas considerações devem ter, em primeiro lugar, a palavra de Deus, a consideração do reino de Deus. E o reino de Deus é constituído da palavra de Deus. Aí está o foco da consideração do que pensa a nova criatura. A nova criatura coloca em primeiro lugar os pensamentos de Deus e o interesse de Deus, a palavra de Deus. Senhor, o que queres para mim? Ele vai encontrar essas respostas justamente na palavra, pois ele sabe que nós somos dirigidos pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. E é somente quando nós colocamos a palavra diante de nossos olhos que nós damos ensejo, oportunidade, abrimos caminho para que o Espírito Santo nos ilumine e a gente faça a vontade de Deus aqui na terra, no nosso aqui e agora da nossa presente geração. É isso aí. Esse é o nosso lugar. O nosso foco é a meditação da palavra de Deus. Quando nós saímos desse foco, caímos no caminho do adversário. Pois, a quem servais, a Deus ou a Mamon, você tem que escolher qual foco, qual âmbito, qual atmosfera você vai viver. Na atmosfera do mundo, dos pensamentos do mundo, das cogitações do mundo, ou no pensamento do reino de Deus, da palavra de Deus, dos propósitos de Deus, da vontade de Deus para você nesta terra. Pois Deus tem um plano. E Ele quer que todos os filhos de Deus, todos os filhos dele, entrem dentro desse plano. Ele quer instalar aqui nessa terra o seu reino, um lugar onde se faça a vontade de Deus, assim como ela é feita no céu. E nós unicamente podemos estabelecer o reino de Deus aqui na terra quando nós conhecemos a vontade de Deus.
E agora se pergunta, onde eu vou saber destas coisas? Onde eu vou conhecer a vontade de Deus? É muito simples. Deus já deixou escrita a sua vontade está escrita nas Escrituras Sagradas. Agora, como você vai ser guiado a toda a verdade? Somente um ser pode dirigir você a toda a verdade, o Espírito Santo. Jesus disse, eu vou enviar um outro Consolador, ele vai guiar você em toda a verdade. Essa é a tarefa primordial do Espírito Santo, nos dirigir em toda a verdade e tirar-nos do caminho da dúvida, pois o caminho da dúvida é o caminho que vai gerar incredulidade, e este caminho não é o caminho de Deus, é o caminho do adversário. Pois Deus reservou todas as bênçãos para o local da fé. É no local da fé, no âmbito da fé, que está reservada todos os presentes e bênçãos de Deus. Logo, o da dúvida é do adversário. É aquele que vem justamente para matar, roubar, destruir. Essa é a finalidade do adversário. E para isso, ele envia todos os pensamentos do mundo, todas as atrações do mundo, todas as cobiças do mundo, todos os desejos do mundo, todas as luzes do mundo, para que a nossa mente fique focada nas luzes brilhantes e faiscantes das atrações mundanas. E assim a alma do homem é iludida. E assim seus desejos são amarrados por cordas espirituais diabólicas que vai levar ele, por fim, para onde o adversário vai. Para o lago de fogo. Existe um lago de fogo para o diabo e seus seguidores e seus anjos. E todos aqueles que amarem mais ao mundo do que a palavra de Deus. Aqueles que cogitarem mais dos desejos do mundo do que dos desejos de Deus, serão candidatos a participar do lago de fogo com Satanás e todas as suas hostes de anjos. Por isso, a gente tem que ver em que pés nós estamos trilhando, em que trilha estamos pondo os nossos pés, nos caminhos do mundo, nas atrações do mundo, nas ofertas que o mundo nos propõe, cogitando as coisas do mundo. Ou estamos fazendo o outro lado? Estamos tentando, cada vez mais nos aprimorando e nos aproximar de Deus. Pois ele diz, aproxime-se de mim, eu me aproximarei de vocês. E a maneira para nós nos aproximarmos de Deus é quando tomamos as Escrituras Sagradas, pois a palavra e Deus são um. Deus e a palavra são um. A palavra e Deus são um. Quando nós meditamos em Deus, nós colocamos a presença de Deus diante da nossa face. E aí que está o segredo para ele responder às nossas orações. Você quer um dos segredos para Deus atender às suas orações? Que elas estejam de acordo com as promessas de Deus. Pois Deus tem compromisso com as suas promessas. Esta é a descoberta da fé verdadeira. Deus vai responder somente aquilo que ele prometeu. O que Deus não prometeu, ele não vai ter compromisso nenhum. Deus terá compromisso unicamente com suas promessas. É aí que nós devemos lançar a nossa âncora da fé. Segurar Deus pelas suas palavras. Aí estaremos seguros. Vai soprar o vento. Vai soprar o vento. Vai tentar levar o barquinho, mas está a âncora da fé. Meu Redentor ainda vive. Meu Redentor ainda vive. Deus batalha por mim. Ele é o Senhor do universo. Ele cuida das coisas. Ele cuida de mim.
tudo posso naquele que me fortalece. Sou mais que vencedor por Cristo, porque eu creio na palavra. Esses são aqueles que têm fé. Você viu como é fácil ter fé? É você crer nas evidências que Deus apresenta para você, e as evidências de Deus são as promessas de Deus. É aí que você deve se apoiar. Aí você estará seguro e andando com Deus aqui na terra. É uma boa nova, não é? Saber como andar com Deus aqui na terra. Andando, se apegando nas evidências de Deus, nos fatos de Deus. E quais são mesmo as evidências dos fatos de Deus? São as suas promessas. É ali que eu vou jogar minha âncora da fé e vou segurar. Vou segurar meu barco. E aquele que pede, recebe. É a palavra de Deus. Esteja seguro que quando você pediu a Deus baseado numa promessa, Ele já te ouviu. Jesus Cristo ensinou esse comportamento. Antes de ressuscitar Lázaro, ele disse: Pai, eu sei que tu me ouves. Eu sei que tu me atendes. Ele tinha convicção de que o pedido dele seria respaldado pelo poder eterno. Então ele falou: Lázaro, sai, levanta-te. Resultado, Lázaro levantou. Pois Jesus Cristo exerceu fé. Ali no túmulo de Lázaro, Jesus Cristo estava ensinando a nós cristãos como exercer fé, a maneira de como exercer fé. Acreditando que Deus ouve os nossos pedidos. Mas devemos ter uma plataforma. Onde está baseado nosso pedido? Deve estar baseado nas promessas de Deus. Assim seremos homens e mulheres que andaremos seguros, por trilhas seguras, às promessas de Deus. Este é o caminho de Deus. Aí andaremos com Deus. Mas se nós pularmos para o outro lado e dedicar todo o nosso tempo às expectativas das coisas desse mundo, às promessas e propostas das coisas desse mundo, e entrarmos no lufa-lufa, no corre-corre, desta ansiedade que domina o ser humano em nossos dias, desse superativismo e atividades, e não dermos tempo para Deus, estaremos do lado do adversário, estaremos fazendo o que o diabo gosta. E Cristo vai dizer: sai para lá, Satanás. Você cogita mais das coisas dos homens. Você cogita mais das coisas do mundo. Você dedica mais tempo pensando nas coisas do mundo, nas tarefas do mundo, do que na minha palavra. Você não está pondo a minha palavra em primeiro lugar. Você não está pondo o reino de Deus em primeiro lugar. Você está pondo o mundo. Sai para lá, Satanás. Essa mesma palavra que ele disse a Simão Pedro. Você cogita das coisas dos homens, sai para lá, Satanás. Você ainda não aprendeu a colocar o reino de Deus, a palavra de Deus em primeiro lugar de sua vida. Então você vive mais com o diabo, com as coisas do mundo, do que com as coisas de Deus. E como você não me honra, eu também não vou te honrar. Aproxime-se de mim, eu me aproximarei de vocês. Então vamos aprender a nos aproximar de Deus. E a melhor maneira para aproximarmos de Deus é lembrarmos o quê? De todas as suas promessas. E jogarmos a nossa âncora, a nossa confiança, a nossa credulidade, a nossa fé nas promessas de Deus. É uma boa nova, não é? Então, aí está. Aí está. Você pode andar com Deus ou você pode andar com o diabo. Você pode ser um homem de Deus ou você pode ser um homem ou uma mulher do diabo. Depende da sua opção. Hoje você vai escolher. Você vai passar tempo com Deus, meditando na sua palavra, ou você vai passar tempo com o diabo, meditando nas coisas do mundo, ouvindo novela, ouvindo fantasias do mundo, ouvindo propostas do mundo, plano do mundo, filmes do mundo, e enchendo a sua cabeça das coisas do mundo. Você vai escolher o mundo ou Deus. O mundo com suas cogitações. Aí você vai passar seu fim com o mesmo fim que o diabo tem lá
no lago de fogo. Ou você vai meditar nas coisas de Deus, nas promessas de Deus, segurar nas promessas de Deus. E assim, trazer Deus para a sua vida. Pois quem medita na minha palavra, se você ficar na minha palavra, eu e o meu Pai viremos e vamos fazer morada em você. Você vai ter Deus dentro de você. Isto é, você vai ter o Espírito Santo dentro de você. É uma boa nova, né? Temos o Espírito Santo dentro de nós. Jesus disse, se você ficar na minha palavra e andar com ela, eu virei fazer morada em você. Você vai ser o endereço de Deus aqui na terra. E você vai ser chamado luz do mundo. É uma boa nova, né? Então nós sabemos como ficar com Deus agora. É ficando e meditando na sua palavra. Dedicando tempo nessa atmosfera da palavra de Deus. E nos segurando nas promessas de Deus. Isso é fé. Isso é a fé genuína. É uma boa nova, não é?